Bom dia, povo bonito! Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Estamos aqui hoje para falarmos sobre uma técnica que é muito utilizada nas ruas, que você pode ter visto aí no seu cotidiano. Vamos falar do lambe-lambe. E para falar desse tema tão cotidiano, estamos com ele, o nosso incrível professor Josélio. Bom dia, professor Anderson, bom dia, turma do sexto ano, professores, estudantes, comunidade escolar, responsáveis, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arte. Estarei aqui fazendo a moderação, então mandem as contribuições de vocês aqui no chat para que a nossa aula fique mais interativa, diferente, né, professor Anderson? Isso! Mandem bala aí, porque nós vamos começar já com a pergunta. Pessoal, você sabe o que é lambe-lambe? Já viu em algum lugar aí? Eu falei que tá no cotidiano, mas será que você já viu mesmo? Será que você viu e não sabe às vezes que é um lambe-lambe? Toda vez que eu começava a aula com essa palavra, professor, os alunos sempre comentavam, é sorvete, lembra de sorvete. E pode ter a ver com sorvete, sim. É verdade. Porque eu não vou explicar agora, eu queria uma resposta aí. Professor Josélio, chegou alguma coisa aí? Já chegou. A professora trouxe aqui, que lambe-lambe está presente nos muros das grandes metrópoles. E temos vários bom dias. Pro Helena, pro Lúcia, pro Cristina, disse, outra vez já trabalhei com isso com os alunos. Que bom, professora Cristina! Tem professor que não, então ele está aqui para aprender, para a gente ir junto, os alunos também. Então que bom que você já domina. Manda suas contribuições aqui pra gente. Estamos esperando. A Pro Maria Helena diz pequeno anúncio, tá? E a Pro Solange diz cartazes com mensagens coladas. Isso, perfeito. Então talvez você já tenha visto algo assim, traga o seu amor de volta em 7 dias. Isso é um exemplo de lambe-lambe. E a professora comentou que tem a ver com grandes metrópoles, mas eu não morava em uma grande metrópolis e não tinha lambe-lambe. Aí que foi? Aí eu fiz o lambe-lambe lá na pequena metrópole. Pequena metrópole. Não, era uma cidade pequenininha. Então vamos lá. O que é o lambe-lambe, gente? Além de tudo que vocês falaram, vamos ver agora uma divulgação mais técnica. Pôsteres lambe-lambe ou poster bomber são cartazes com diferentes tipos de propaganda que divulgam produtos ou eventos colados em muros e postes. O nome é por conta da facilidade de aplicação nos muros da cidade. Estes pôsteres podem ser pintados individualmente com tinta látex, spray ou guache. E quando eles são feitos em série, aí a gente tem a questão do silkscreen ou mesmo de uma fotocopiadora, uma impressão. Existem diversos tipos que mantêm o formato de cartaz e aqueles que são recortados que se procura incorporar ao local onde está colocado. Então, a gente pode dizer assim, que o lambe-lambe surge lá no século XIX, porque lá no século XIX também surge uma tecnologia muito impressionante, muito boa, que é a impressão em massa. E nisso, eles começam a ser usados principalmente em forma de propaganda, com um negócio que a gente quase não vê na escola, a gente quase não vê esse tipo de trabalho na escola, que é cartaz. O professor Josélio já fez cartaz na escola? Nunca, professor. Nunca, né, fiz gente? um cartaz, nunca solicitei um cartaz, só que não, né, professor? Direto, é uma das ferramentas que a gente mais utiliza aí dentro de qualquer componente curricular. Então, cartaz aí. Então, todo mundo já viu cartaz. Então, o cartaz ele está muito próximo do lambe-lambe. E nisso, ele era usado para divulgar eventos, produtos, mas também questões aí relacionadas à política. E é interessante que como que eu posso dizer, gente? Eu vou dizer direto. Os circos utilizaram muito o lambe-lambe. Por quê? Porque ele tem um baixo custo de produção e você consegue fazer isso bem rápido, principalmente se você usar uma fotocopiadora, porque aí você vai na impressora lá, aperta 200 cópias e vai. E você só fica olhando e às vezes colocando papel quando ela fala que está sem papel. Aí depois da Segunda Guerra, o que aconteceu? Ela teve uma particularidade muito política e acabou se incorporando nas artes de rua. Aí a gente tem, por exemplo, o grafite, tem os murais, só que o artista do lambe-lambe, o que ele podia fazer? O cara do grafite, ele tem a produção dele na hora que ele está lá na rua. Então o tempo, às vezes, é um fator assim, importante. Agora no lambe-lambe, você prepara a arte antes de colocá-la na rua. Então às vezes você pode levar, vamos supor que você é um cara muito detalhista, você pode levar uma semana para fazer o seu lambe-lambe e depois você só cola ele pronto
no muro. Um grafite, se você demorar uma semana para fazer, dependendo do lugar que você está fazendo, você vai ter alguns probleminhas com o trabalho. E vamos lá, um exemplo aqui para vocês. Na tela, olha que bonito isso aqui. Never stop fighting. Nunca pare de lutar. Olha só que bonito. E aí, nós temos o uso muito grande da imagem, que nós temos essa representação das luvas de boxe. Nós temos as cores e como elas se complementam e conversam entre si. Então nós temos roxo, nós temos laranja, nós temos amarelo, nós temos rosa, nós temos verde. Então o objetivo é chamar atenção. É legal que eles utilizaram dentro dessas imagens as cores complementares, né, Sim. Pro? E também brinca muito com as cores quentes e frias, né? Olha, a gente tem um momento com cores frias, outras cores quentes, e aí depois a gente tem ali o verde e o amarelo dando um Isso, contraste, né? contraste. Bacana aí, muito criativo. E aí? Ó, a Opa, chegou mais? Chegou, a Pro Maria Helena traz aí. Ela faz uma crítica, né? Pena que tem muitos americanizados, né? Que elas dizem que Sim, sim. né? Trazem influência de outras culturas. E a Pro Rosa trouxe aqui, ó. Bom dia, melhor momento das artes visuais. Ela ama muito essa arte. Então é legal que a gente Sim. tem aí as ideias dos pros. Alguns criticando alguns pontos, alguns trazendo as coisas boas, né? É sempre legal a gente fazer esse debate ético sobre as linguagens artísticas, Sim, né? sim. É interessante pensar como a cultura brasileira é muito americanizada. É um debate que é interessante fazer. Então, olha só como é interessante, né? A gente pode pegar o lambi-lambi e ainda trazer um debate sobre as nossas raízes culturais e a perda delas. Ó, e a Pro Miriam, da escola Dirce Leopoldina Sintra Vilas Boas, de Pindamonhangaba, está presente. Pro, manda aí as suas contribuições pra gente. Ei! Então, vamos lá. Seguindo aqui, né? Novamente a gente está fazendo aquele panorama rápido, né? Sobre a questão do surgimento da técnica do lambi-lambi. Aí a gente comentou sobre o circo, outra coisa que eu esqueci de comentar sobre o circo, né? O circo é um espetáculo itinerante. Sim. Então você tinha realmente aquela necessidade de ser algo rápido e de você conseguir passar a sua ideia em pouco espaço, em um tempo rápido e com baixo custo aí de produção. E ao mesmo tempo chamando a atenção, né, professor? Então usar as cores, os símbolos, né, que notificam ali aquela característica do circo, né, como você disse, com baixo custo e rápido, né? Itinerante, sempre estando em outro local, diferente, uma cidade, cada fim de semana, a cada Sim. momento, né? Então olha aí na tela para vocês aí um exemplo desses lambi-lambi circense. É interessante, entra outro fator, né? Aqui nós temos novamente uma arte produzida aí no mundo anglo-saxão, provavelmente Estados Unidos. É legal a gente fazer uma associação, mas para isso veio agora de uma das possibilidades. A gente trazer a vertente aí do cordel, de repente, Sim. a gente trazer essas imagens de xilogravura, trazer essas imagens para o cordel, de repente num evento cultural, numa festa junina da escola, né? A gente pode trazer essa apropriação das nossas temáticas, das nossas vivências para a técnica. O momento aqui é da gente pensar bastante em como a gente pode utilizar a técnica. A temática fica a critério do artista, né? Sim. Então vamos abrasileirar a arte, colocar um pouquinho aí de doce de leite, colocar um pouquinho aí de brigadeiro e coisas muito brasileiras. Exatamente. Uma boa feijoada. Isso, rapadura, gente. Então vamos lá. O lambi-lambi também serviu para quê? Para difundir protestos, sendo usado principalmente por artistas de rua que se aproveitaram dessa forma de fazer arte para criar uma categoria própria, que é o que conhecemos aí nos dias de hoje. Hoje em dia ainda é possível ver o lambi-lambi ser utilizado para publicidade e decorações de ambientes com técnicas variadas e bastante sofisticadas, envolvendo fotografias editadas, lettering, que os alunos fazem bastante, e mais diversas frases de encorajamento a posicionamentos. Por exemplo, nunca pare de sonhar, nunca pare de lutar, nunca pare de pensar. Também importante, não parar de pensar. O lettering, ele chegou aí, ele bebe um pouco não, bastante dessa técnica do lambi-lambi, né? Ó, a Pro Maria Ana, acho que é isso, Mariana, traz lambi-lambi, voltou à moda, mas ela diz que tá custando caro, Pro, que diz que não é mais tão baratinho assim como costumava ser antigamente. Deu uma...
uma estilizada. Gourmetizada, exato. Mas também, né, gente, o que não tá caro hoje em dia, né, gente? Tá até uma tristeza no coraçãozinho, assim, ó. É verdade. Olha mais um exemplo aí sendo usado na decoração. Então, além de ser simplesmente uma arte de rua, não, ela pode ser usada como decoração interna aí do seu ambiente, pode ser a sua casa, pode ser... Por exemplo, quando eu morava lá em Tatinga, o quarto que a gente ensaiava com a banda que eu tinha, minha banda chamava Gabiroba, olha que nome bonito. A primeira vez que eu fui apresentar no lugar, eu falei o nome da banda, o cara começou a rir do nome da banda. Eu acho que ela é bem, assim, esse nome nacional, né, Bem nacional. A gente tá buscando ali E aí, você já origens. conhece Gabiroba? Já comeu uma frutinha, assim, que parece uma goiaba. Aí, a gente colocou bastante desenhos na parede, só que a gente não usou a técnica do lambe-lambe. Por quê? Porque a técnica do lambe-lambe, ela tem uma característica assim, se for dentro da sua casa, mais permanente. Sim. Você não consegue, tipo, eu vou tirar aqui e vou colar em outro lugar. Então a gente fez uma técnica de usar fita crepe mesmo. Adaptações, né? Adaptações. Suportes não convencionais. Aí, e aí fica uma dica aí para quem quer usar o lambe-lambe na escola e às vezes não tem como, a gente não consegue achar uma parede para a gente fazer o trabalho. Porque ele fica meio permanente, não dá para você tirar depois, porque você usa cola e água. Um exemplo aqui no estúdio, por exemplo, né? A gente não pode vamos colar aqui na nossa cenografia, porque ela é utilizada, né, em vários programas e a gente tem que tirar rapidamente aí do espaço. Então a gente trabalha as adaptações, como pode ser feito aí dependendo da realidade da unidade escolar, né? Perfeito. E aí, gente, vamos para um vídeo, um exemplo aí de lambe-lambe arte de rua. Essa casa aqui ela é semi-abandonada. Ali, ó, o que sobrou. E esse aqui é um dos trabalhos que mais durou do Poro, porque tem trabalho do Poro que dura 15 minutos, meia hora. Aquele lá da Praça 7 mesmo, que a gente fez na semana passada, ele é o tempo dos pássaros acabarem de cair. Sim, é justamente o fato do trabalho não permanecer, assim, é justamente aí que está a potência dele, sabe? É o fato dele ele existir enquanto ação, enquanto proposta e não ficar preso, assim, não ter o trabalho como objeto. A gente até mantinha um ateliê no Centro Cultural da FMG e durante esse processo ali de trabalhar junto, pesquisar junto, estudar, a gente acabou começando a ter ideias e trabalhos e vontade de sair para trabalhar na rua. Na época, não eram só nós dois. Tinha mais uma turma grandona. Que era um outro grupo chamado. Que a gente acabou chamando de grupo. O grupo chegou até a fazer alguns trabalhos na rua, né? Só que acabou que o grupo se dissolveu, como é muito natural, e cada pessoa do grupo foi fazer uma coisa, né? Uns mudaram de cidade, outros foram trabalhar no interior, outros saíram, outros... E nós dois continuamos, né? A gente continuou com a dinâmica dos trabalhos na rua, né? Aí essa soma dessas duas coisas, que é a preocupação sobre questões da cidade, com uma poética que a gente foi construindo, que ela acabou gerando o Poro, né? Porque eu acho que a gente começou a trabalhar muito na cidade a partir das discussões que a gente tinha sobre a cidade, né?
né, a coisa da dinâmica da cidade tem um caráter que é bacana, porque na verdade a cidade engole todas as coisas que chegam nela, assim. E aí, a não ser que a gente entrasse numa estrutura de fazer trabalhos que fossem de grande porte, como uma estrutura assim, de concreto, de cimento, a não ser nessa possibilidade, os trabalhos eles acabam sempre sendo efêmeros. Só que aí tem um detalhe muito importante, que isso é marcante assim, no trabalho da gente, que o trabalho da gente ele é sempre um trabalho de execução muito barata. Sabe? O que dá uma autonomia para a gente absurda. Então, se a gente fosse optar por fazer grandes esculturas de aço inoxidável, é uma possibilidade super legal, super bacana. Mas, tipo, isso, quanto que a gente poderia viabilizar esse trabalho, sabe? Mas tem uma coisa assim também, eu acho assim, tem coisas que nos incomodam na cidade, por exemplo, publicidade. E o que a gente pode fazer diante de um Ronaldinho que ocupa um prédio de 30 andares? Né, assim, na verdade é difícil, então a gente acaba trabalhando assim na contramão não é o prédio de 30 andares, mas é a intervenção de 30 centímetros. E aí, gente, chegou algum comentário aí, professor Jocélio? Olha, nós temos aí a Pro Solange, que diz que o lambe-lambe é uma arte efêmera, né? Demonstrou, Sim. como nós estávamos comentando aqui no intervalo, que realmente no próprio vídeo mostra ali aquele momento da arte indo embora, né? Se deteriorando, Sim. acabando, se tornando efêmera. A Pro Maria Helena traz aqui postos de gasolina com logotipos das empresas e de outras inúmeras empresas, uma propaganda rápida, porém que passa o recado, né, que conta a mensagem aí necessária para aquele objetivo. Sim, quando estava passando o vídeo, eu e o professor José, a gente comentou um pouco sobre alguns lugares, por exemplo, em ponto de ônibus, é muito mais comum ver do que às vezes outros lugares, porque o objetivo, como é chamar a atenção das pessoas, você coloca em locais que você sabe que tem bastante circulação, e ponto de ônibus é tipo um espaço muito privilegiado para esse tipo de coisa. Nós estávamos até comentando, né, professor, que a gente via com mais frequência o lambe-lambe, né? Só que hoje, com as redes sociais, a gente acaba atingindo um público muito maior, né, de divulgação com o uso das redes sociais, que era um dos fundamentos aí, né, uma das necessidades funcionais dessa arte. Isso. Né, que era a comunicação, a troca de informação rápida e que atingisse aí uma massa, né, uma população maior de pessoas. Hoje a gente vê que ainda existe essa abordagem, ela é muito rica, mas ela diminuiu muito a frequência, né, de utilização. Isso. Vamos ver agora alguns artistas aí que fazem lambe-lambe na tela aí com vocês. O Luiz Lima, @eraaquário, Alberto Pereira, Simone Sapienza, Cis, Matiza Gaia e Shepard Fairey. Então a gente tem alguns nomes bem interessantes aí que fazem lambe-lambe, porque, como o professor Jocélio, é uma arte que perdeu um pouco do seu espaço devido ao avanço tecnológico. É interessante pensar que ela foi possibilitada pelo avanço tecnológico e o próprio avanço tecnológico fez com que ela diminuísse um pouco o seu espaço. E o legal é que ela acaba crescendo com um viés artístico, né? Sim. Porque ela deixa aquele lado de funcionalidade, né, direta, de reprodução, propaganda, né, propaganda e tudo mais, e ela começa a ter um novo viés. Isso é bacana da gente perceber também. Sim. Aqui mais um exemplo na tela para vocês de lambe-lambe. Então nós temos uma imagem que ela cobre outros lambe-lambe. Então é um inception de lambe-lambe. Lambe-lambe no lambe-lambe. E aqui, como fazer o lambe-lambe, gente? Então, que tipo de mensagem, né, nós vamos querer passar? Porque o lambe-lambe, ele consegue passar uma mensagem porque muitas vezes ele é feito de forma escrita. E de uma forma mais explícita, né? Porque toda obra de arte passa uma mensagem. Material, você pode produzir sua arte com papel sulfite, com jornal ou diferentes tipos de papel que podem ser reciclados, utilizar jornais, folhas de rascunho e até rolos grandes ou o que sua imaginação alcançar. Aí você precisa de cola. Aí você precisa pensar no recorte que esse lambe-lambe vai ter e o tipo de cola. A cola em si pode ser feita de diversas formas. A mais econômica é aquela cola de farinha, que era a que eu usava. Você pode usar 3 colheres de farinha de trigo, 800 ml de água e ferver até ficar grossa e acrescentar cola branca à mistura para deixá-la mais consistente. Eu também gostava de colocar sal para ela não embolorar.
Local. O ideal é colocar em paredes e metal. Também é muito regular. Agora, aquelas paredes muito irregulares, que tem falhas assim, aí vai ficar um negócio mais difícil, mas dependendo da sua criatividade, pode ficar um negócio, uma sacada muito boa. E agora, vamos lá, vamos fazer esse lambe-lambe. Então nós trouxemos aqui para vocês duas artes aqui de alunas da rede. Nós temos a Lili e a Bianca aqui, ó. Elas trouxeram o trabalho pra gente e nós vamos colar. Aqui no copo nós colocamos água e um pouquinho de cola branca. Partes iguais, tá? Então se você colocar 10 ml de água, você põe 10 ml de cola e chuchu beleza. Eu vou usar o pincel, então vamos mostrar aqui agora como que funciona. Então vamos ver aqui, ó, vou colar no lugar certo, senão vou colar errado. Aí Quer ajuda, professora Anderson? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver nesse primeiro momento. Então vou colocar o pincel aqui. Percebam que era bom que o pincel fosse... Então a gente passa primeiro a cola no lugar. Olha só, a gente passa, lambuza bem assim. Eu vou passar mais cola para ganhar uma aderência, porque como as professoras falaram e tal, a gente pôde perceber bem, é uma arte efêmera, mas se a gente usar uma quantidade de cola ok, esse aqui é o da Bianca. Então aqui, ó, colei meio torto, mas colei, aí agora ficou certo. Então tá colado. Eu vou colar o da Lili primeiro, então, para depois a gente aplicar a última camada. Então, ó, primeiro você passa a cola no local que você quer colar. Deixa bem passado. E é importante ter em vista a questão de não amassar. Então, deu uma esticada aqui, é que eu estou fazendo com uma mão só, então. Aí, ó. Tá pronto, professor? Não, não está pronto. Agora a gente passa por cima, porque isso permite que a obra dure mais. É importante você ver se a sua impressão não vai borrar tudo. Dependendo da impressora que você usou e a tinta que essa impressora tem, a hora que você passar, a camada de cola vai borrar tudo. Então, pense nisso se for fazer o trabalho de forma impressa. Então tá aqui. Agora mais um. Agora no trabalho da Lili, o da Bianca já foi. Olha, eu aproveito aqui só um instante só para agradecer, né? Agradecer a Bianca e a Lili aí que contribuíram com os seus trabalhos. Sim, a Lili e a Bianca, obrigado aí pela contribuição. A professora Fernanda que agradece, né? A professora Fernanda que entrou em contato com elas. E a Ana Paula disse que já fez com a turma dela e disse que o seu cabelo está muito bonito, viu, professor? Ah, muito obrigado. Eu tive que tirar um pouco dele. Aqui, ó, foi até bom isso ter acontecido, ó. Aqui ocorreu aquele negócio que eu falei do material, ó. No caso, essa canetinha aqui, ó. Esse aqui provavelmente é o marca-texto do Sonhe, ele não borrou. Mas esse aqui, ó, o 100 e o final e o que a Lili assinou o nome dela, esse aqui deu uma borrada. Então, pode acontecer isso. Aí você faz falando em cabelo, né? Quando você vai, sei lá, pintar o cabelo, você faz um teste de mecha, não faz? Porque senão pode correr o risco do seu cabelo cair tudo. Aqui, você faz um teste de tinta mesmo. Pega uma tinta, passa um pouco de água e vê se ela borra. E aí você tem o trabalho feito, finalizado, bonito e bonito também. E aí, gente... Como que a gente termina a aula? Termina a aula falando para você fazer o seu lambe-lambe e mandar aqui pra gente. @Fernanda Maria Borges e @Anderson Félix Santos. E arte do professor também, do professor Jocélio. Aí você cria o lambe-lambe e manda pra gente, porque a gente adora receber o trabalho de vocês. E habilidade? Vamos lá, habilidade qual que é? EF06AR01, pesquisar, apreciar e analisar dobradura, gravura, lambe-lambe e animação nas artes visuais tradicionais e contemporâneas em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Então,
Nós vimos isso a questão do Lambi Lambi, conhecemos o histórico, apreciamos o vídeo e fizemos o Lambi Lambi aqui. Os materiais da aula e, como sempre, não esqueçam de avaliar a nossa aula. Professor Josélio, muito obrigado pela participação e pela presença. Obrigado você, professor Anderson. Até a próxima turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente!